Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise das expectativas para 2017 e a compreensão da sociedade sobre a crise do sistema carcerário. Para essa análise, entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Unesp e coordenador científico do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais do IPRI, Instituto de Relações Internacionais e Políticas Públicas da Unesp. Muito obrigada, professor. Prazer. Bom, é interessante que todas as previsões para esse ano delineavam um ano muito difícil. Janeiro começou e logo de cara o Banco Central fez a redução na taxa Selic de uma forma mais expressiva, a análise da inflação mostrando estabilizado em torno da meta. Por outro lado, o mercado financeiro respondendo positivamente, o ânimo dos empresários também se elevando e aí um clima de mais confiança e muito discurso nesse sentido. Quero ouvir do senhor, professor, cabe uma revisão naquelas previsões mais pessimistas para 2017? Olha, Maria Lídia, eu acho que toda previsão está sempre sujeita à revisão, porque elas são feitas em circunstâncias extremamente dinâmicas, onde as taxas de incerteza, insegurança e imprevisibilidade são sempre muito altas. Né? Quer dizer, quem que poderia, por exemplo, há 6 meses atrás, imaginar que os Estados Unidos seriam governados pelo Trump, por um político ou um empresário como Trump? Então é muito difícil fazer previsões. E acho que a gente teria também que levar em consideração que janeiro normalmente é um mês de relaxamento. Né? É o verão, uma parte da sociedade está de férias, há um clima um pouco mais ameno, ainda que muito marcado, por exemplo, como em São Paulo, com chuvas de caráter destruidor, né? Que prejudicam muita gente. Então eu acho assim, acho que o que nós temos na mão hoje são alguns dados que não deveriam nos deixar muito otimistas, porque ainda que seja verdade que o mercado financeiro responde bem, que o governo parece estar controlando as rédeas ou melhorando o controle das rédeas da economia, nós precisaríamos saber se a sociedade está compartilhando desse otimismo. E isso é muito difícil de se fazer, sobretudo quando nós temos um quadro de muito desemprego e uma situação política que não está sob controle. Né? Bom, agora, professor, interessante também a figura de Michel Temer. Há pouco Vinícius falava, né, dos embates e das dificuldades que Temer enfrenta e agravadas agora por essa crise, por esse massacre do sistema penitenciário. Temer sob a ameaça das delações premiadas, além do processo que está em julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Mas ele tem uma atitude como se nada disso fosse com ele, como se ele estivesse no melhor dos mundos, continua ali no exercício da função em direção àquilo que ele traçou como um projeto para a superação da crise, além da promoção das reformas tão importantes da Previdência e trabalhista. A indagação é, Michel Temer tem força política que ele tenta fazer parecer? Eu acho que ele tem força política, porque o quadro político brasileiro do ano passado acabou impulsionando a chegada de Michel Temer ao primeiro plano da política nacional. Ele já tinha uma posição forte no primeiro plano. Mas chegou com muito baixa popularidade. Com muito baixa popularidade. Quer dizer, o apoio dele não é um apoio social, é um apoio dos operadores políticos do Congresso, apoio de algumas elites econômicas e de algumas elites sociais, mas ainda muito mal distribuídas. Ele não é um presidente popular e acredito que dificilmente será, porque não é o perfil dele conquistar popularidade. O Temer é um político, digamos assim, de bastidores, não é um político do palco.
E para você obter popularidade hoje, você precisa fazer alguns movimentos cênicos de palco que ele não tem condições de fazer. E nem leva jeito, né? Nem leva jeito. Não é a personalidade dele, não é o estilo dele de agir, e ele não tem necessidade, no momento, de fazer essa conquista forte do apoio social, porque isso não está ainda em jogo. O problema é nós sabemos, se daqui a 3 ou 4 meses, quando a temperatura política subir, e ela subirá por conta até mesmo das reformas que serão postas na mesa, se ele continuará em condições de fazer esse movimento de sustentação a partir do Congresso, sem uma preocupação de obter o apoio social. Ele tem alguns elementos que ele pode fazer, como, por exemplo, ele pode melhorar a composição do governo dele, de modo a fazer uma interlocução ministerial mais qualificada com a sociedade. O ministério dele é de pessoas muito parecidas com ele, tirando um ou outro ministro que tem um pouco mais de agressividade, no bom sentido, com a opinião pública. Então eu acho que essa é uma carta que ele poderá usar ainda. Bom, mas de qualquer forma, o clamor das ruas diminuiu. Teria diminuído por um desalento ou está em banho-maria à espera de resultados das ações do governo Temer? Eu acho que pode ser resultado das duas coisas. Eu acho que há um desalento, no sentido de um certo tipo de cansaço, porque o ano passado, 2016, foi um ano de mobilização intensa, né? Muita mobilização. E isso tende a gerar, no movimento da sociedade, um certo tipo de cansaço, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo uma espécie de intervalo entre 2016, aquela mobilização intensiva, e o futuro 2017. Tomando fôlego, pode ser isso? Tomando fôlego, é um pouco isso, é o cansaço e a sociedade tomando fôlego. Bom, a última questão que eu devo abordar é essa crise do sistema penitenciário. No seu entender, nós temos indicadores claros sobre a percepção da população em relação ao que está acontecendo e o sentimento da população de qual deva ser a ação de governo? Eu não sei se nós temos, Maria Lídia. Eu acho que o que nós temos, olhando a população, é uma compreensão do horror que ela sente ao ver esses episódios dramáticos e horríveis nos presídios brasileiros. Quer dizer, a população tem consciência de que o país está diante de um quadro muito dramático, muito deteriorado, de difícil equacionamento, né, e que vai exigir tanto do governo, dos poderes estaduais, federal, municipais, uma ação firme, como da própria sociedade, no sentido de melhorar a sua compreensão, tanto para poder encaixar a gravidade do quadro, como para não imaginar que ele possa ser resolvido, por exemplo, com o desrespeito dos direitos humanos dos presos. Porque não é pelo fato dos presos serem presos que eles poderiam ser desrespeitados. Certo. E os presídios brasileiros desrespeitam os presos, o que acaba, no mínimo, por provocar uma exacerbação dos ânimos que se combina com essa luta criminosa entre as facções do crime organizado. O que enxergamos no sistema carcerário é, de certa forma, a extensão do que já existe na sociedade em termos da desigualdade, do arbítrio, da truculência, do desrespeito a direitos primários do cidadão? Com absoluta certeza. E é um prolongamento de muito longo prazo, né, que vem de muito lá de trás e que o país não está conseguindo, mesmo em condição democrática desde 85, resolver equacionar corretamente. É um quadro que se mistura com um problema na polícia, com um problema judiciário, com um problema cultural dentro dos presídios, né, com a corrupção, exatamente, né, e com o despreparo que os presídios têm de oferecer uma condição prisional mais adequada ao quadro que se vive hoje. Que desafio. É um desafio enorme, talvez o maior de 2017. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite.